eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA Diferente Porque aposto em você. Hoje fazendo mais uma prova do Instituto AOCP. A prova que eu escolhi foi EBSER da UFPA, ok? As meninas já estão fazendo há algum tempo a avaliação aqui. Estão meio tristes. Nós não vamos fazer as primeiras duas questões, porque são questões ligadas à interpretação de texto. Nós vamos fazer as questões ligadas à gramática, porque, por incrível que pareça, são questões mais rápidas de serem feitas no momento em que você percebe que tem uma teoria sólida ali sendo apresentada. Vamos identificar quais são as teorias necessárias para fazermos a prova do Instituto AOCP, sem medo, percebendo que são questões que podem ser feitas com uma certa dinâmica e, por isso, com uma certa velocidade, ok? Podemos ir? Vamos aqui. Terceira questão, deixa eu voltar. Terceira questão. A terceira questão tem como enunciado assinale a alternativa correta. Esse enunciado esclarece alguma coisa? Qual é o conteúdo que será abordado? Horrível, não é? Quando o enunciado nos apresenta logo o conteúdo que será abordado, fica mais simples, porque nós já fazemos uma seleção quase que automática dos conceitos, dos princípios ali que serão necessários. E aí o enunciado não apresenta isso. Nos faz sentir totalmente perdidos. Tá? Logo na primeira alternativa, você vai conseguir definir qual é o conteúdo. E a primeira alternativa indica: em falta para se chegar a isso, poderia haver crase antes da palavra isso, uma vez que, pela regência, o verbo chegar exige a preposição a. Ótimo. Aí no olhômetro, ele não pediu crase? Você passa o olho e você vê crase nos demais. Então, significa dizer que o conteúdo explorado pela questão é justamente um conteúdo de crase. O que é crase, gente? Eu mesma respondo para evitar o silêncio constrangedor e facilitar a edição de Vinícius. Crase é justamente um fenômeno. É um fenômeno que vai poder identificar dois momentos. O primeiro momento eu chamo de regra dos 100%. Por quê? Porque existirá um termo que solicitará uma estrutura na sequência, solicitará por meio da preposição a. A preposição a representará, portanto, 50% da ocorrência de crase. E a estrutura seguinte vai poder ter um outro a, que nem sempre é um artigo. Pode ser o artigo definido, o a do a qual, o a do aquilo, aquela e aquele, e um a equivalente ao aquela. Se você encontra a preposição mais um desses ais, você encontra o quê? Possibilidade de fusão. Nas gramáticas mais tradicionais, vocês encontrarão 16 regras mais ou menos relacionadas à crase. Para esta vertente. Não vai haver crase, que ele trabalha sobretudo com a questão da exceção, não vai haver crase antes de verbo. Não vou colocar crase antes de verbo, broquei. Tá simples e tá favorável. Eu vou conseguir acertar todas as questões que apresentam crase antes de verbo. Só que por que não ocorre o fenômeno de fusão antes do verbo? Porque o verbo não pode ser acompanhado pelo artigo. Então, se eu não posso ter um artigo, eu não posso encontrar a fusão. Não vai haver crase antes de termo no masculino. Entre aspas. Não vai haver crase antes de termo no masculino, quando o termo no masculino for acompanhado por um artigo, porque o artigo será o artigo o. E para haver fusão, eu tenho que ter o quê? A mais A. Só que eu posso ter o fenômeno crase antes de termos no masculino, acompanhados ali pelo pronome demonstrativo aquele.
Aquele menino, ó, vamos lá, reparem. Pergunte. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Eu encontrei o quê? 50%. Pergunte a quem? Aquele menino. Então, este A da preposição, mais este A do aquele, vai gerar o quê? Fusão, 100%. Mas a observação da regra dos 100%, de que você precisa encontrar 50 mais 50 para acontecer a fusão, ela não está sozinha no processo de crase. Ela vai ser acompanhada pela regra, pela observação de que, com estruturas cuja locução, que sejam locuções com núcleo feminino, eu tenho a ocorrência de crase. E aí eu tenho uma necessidade de observar a diferença de classe gramatical. Rose, não entendi. A noite chegou. Sem acento grave, eu estou dizendo o quê? Que a noite chegou, a noite. Mas se eu puser um acento grave, eu tenho a mesma ideia? Eu tenho a ideia de que alguém chegou à noite. Então, este à noite com acento grave identifica justamente uma locução adverbial com núcleo feminino e vai ser diferente do substantivo, no caso de que a própria noite chegou. Ok? Então, neste momento, você não vai encontrar uma estrutura que está solicitando a preposição. Você não vai encontrar para estabelecer a fusão. Com este pensamento relacionado tanto à regra dos 100% quanto à observação de identificação de classe gramatical, nós vamos fazer a questão. Vocês daqui marcaram o quê? C, D. Não marcou nada, ficou na dúvida, não fez ainda não, foi? Pulou essa questão? Ah, Bárbara, que graça tem você fazer e não falar? Marcou qual? A, você, Dicla. Marcou A também. Então, vamos lá. Gabarito oficial. O gabarito oficial é a letra C. Mas nós vamos identificar se, de fato, nós não precisaremos entrar com recurso póstumo, tá? Em falta para se chegar a isso, poderia haver crase antes da palavra isso, uma vez que, pela regência, o verbo chegar exige a preposição a. De fato, a regência do verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Mas, gente, o pronome demonstrativo isso pode vir acompanhado por um a? Então, o que acontece? Eu tenho este A que foi pedido pelo verbo, mas eu não tenho um outro A pedido pelo isso. Não tem um outro A que foi solicitado pelo isso. Repita. Quem chega, chega a. A palavra isso, se você puser essa palavra na posição de sujeito, isso é bom. Eu posso dizer, ah, isso é bom? Boa tarde. O quê? Tá, mas passa, menina, que eu vou editar essa parte. Ainda bem que vocês não vieram juntas. Ah, as back vocal. As coleguinhas. Já tem um grupo chamado As Coleguinhas. O que foi? Como assim? Esqueça isso. Esqueça isso, porque você acha que alguém está estudando mesmo? A pessoa não estuda, não. E você só precisa de uma. Mas é essa da qual você precisa? É. Oxe, essa alma é sua, amiga. Oxente. Vamos lá, toca o barco. Percebeu, Bárbara? Em posição de sujeito, para você identificar se uma determinada estrutura poderá ou não ser acompanhada por um artigo, você pode colocar essa estrutura na posição de sujeito. Fazer uma frase qualquer com ela na posição de sujeito.
Por exemplo, se eu colocasse chegar a ela, a palavra ela, em posição de sujeito, pode ser antecedida por um artigo? Artigo? Artigo mesmo? Ela, pronome. Faz uma frase, gente. Preguiça é essa. Ela que é doce. Eu não posso dizer a ela ouviu a música, eu só posso dizer ela ouviu a música. Coloca a palavra fumar na posição de sujeito. Fumar faz mal. Eu posso dizer fumar faz mal? Não. Como água cristalina de rio nunca antes tocado. Só tem 50%. Detalhe dos 50%. É porque você nunca chegou a esse momento do nosso curso mesmo. Eu tenho o chegar, ele pede. Isso aqui equivale a 50%. Mas para haver crase relacionada à fusão, é necessário que eu tenha 50 mais 50. Belezinha? Posso ir para a letra B, não é? Em emoções em relação à política, à miséria ou à violência, o uso da crase é facultativo, porque os termos política, miséria e violência estão em sequência. Gente, repara só. O que significa algo facultativo? Ok. Se eu digo aqui para vocês, a noite chegou, lembram da frase, né? E a noite chegou. Colocar ou não o acento grave é opcional? Não. Por quê? Não que eu não mantenha correção gramatical. Eu mantenho correção gramatical? Mantenho. Mas quando eu retiro o acento grave, eu estou indicando que a noite é a coisa que chegou, é o substantivo. E quando eu ponho o acento grave, eu estou indicando que é o momento, que é uma locução adverbial, com núcleo feminino. Então, ele pode perguntar o seguinte: retirar o acento grave daqui mantém correção gramatical? Se for só essa frase, mantém. Mantém o sentido? Não. Facultativo é aquilo que você pode retirar sem alterar sentido. Por exemplo, se eu digo, pergunte à sua irmã. É a mesma coisa de dizer, pergunte à sua irmã? É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a estrutura sua irmã, na posição de sujeito, ela pode ou não vir precedida por um artigo, sem mudar qual é a irmã. E aí eu vou tocar justamente no conteúdo que nós trabalhamos. O pessoal da turma regular, infelizmente o pessoal que faz somente análise de provas não tem acesso a esse material. Mas isso aqui, olha, é chamado de determinante. O que é um determinante? É aquela estrutura que determina a identidade. Aí, vejam só, vou colocar na caixinha. Quem pergunta uma coisa. Este é um verbo transitivo direto, mas também ele é indireto, porque ele pergunta uma coisa, ele pergunta algo a alguém. Vou mudar o piloto para outra cor, porque esse verde confunde. Então, significa dizer que este verbo, em algum momento, requisitou para nós 50% da ocorrência. Não foi isso? Os outros 50%, eles devem estar aqui desse lado. Desse lado, eu encontrei um a preposição. Não encontrei o a preposição? Porque, afinal de contas, quem pergunta algo a alguém. A gente já encontrou o a preposição. Aqui dentro, eu tenho a palavra irmã, que é justamente o nome.
A palavra sua, que é justamente um determinante. Eu preciso preencher esse espaço com outro A? Eu tenho a obrigação para dizer que é sua irmã? Não, mas eu posso? Então, preencher esse espaço aqui, olha, gente, é algo facultativo. Preencher esse espaço. Você pode ou não colocar? Não. Não, eu não estou tirando este A aqui, Dicla. Eu estou tirando este A, vou até colocar com vermelho. Eu estou tirando este A aqui, porque eu estou dizendo pergunte a quem pergunta algo a alguém. Eu estou perguntando para quem? A sua irmã. Só que eu não preciso colocar esse A. Só que eu não altero a irmã se eu retirar o A. Então, neste momento, sim, a ocorrência de crase, a fusão entre esses dois A's aqui, é uma fusão facultativa. Eu posso colocar A com acento grave, ou eu posso colocar apenas um A. Deu para entender direitinho? Aí sim é facultativo. Nós temos um outro momento de... do pronome possessivo? Porque eu escrevo muito assim, porque normalmente no Sudeste se usa. E aí na minha banca tinha uma mulher que reclamou disso. Porque você usa muito A. Eu usava toda não sei o quê. E aí na hora A aula, inclusive, de artigo. Alguém já sentou aqui para estudar artigo? Dizer, vou estudar artigo. Senta, lendo A, O, Ais. Só. Você leva 2 minutos fazendo essa leitura no máximo. A aula de artigo, na aula de artigo, no curso regular, 3 horas. Máximo de 3 horas. Mas eu consigo ter fôlego para chegar a 3 horas. Analisando a importância do artigo. Porque o artigo, ele é muito necessário para mostrar se você tem, no caso, por exemplo... Vou apagar aqui, tá? eu só queria depois fazer uma pergunta em cima disso, pergunte à sua irmã. Sendo Tá. essa crase facultativa, sendo ela facultativa, por exemplo, eu tenho um texto, aí eu comecei lá e pergunte à sua irmã. Se no de baixo, um outro momento, eu tiver essa crase facultativa e eu não utilizar nesse segundo momento, é considerado erro, não é? Não. Porque o tal do Não, paralelismo, não. O paralelismo é outra questão. Porque você não está aqui alterando a identidade da irmã. Porque eu tenho sua. A questão do paralelismo, e eu vou tocar na questão do paralelismo para analisar esta aqui. A questão do paralelismo trata da presença ou ausência de um artigo, mas sem um acompanhamento do pronome possessivo. De um outro determinante, que especifica a identidade do elemento com o qual se relaciona. A questão do que tem, por exemplo, no Sul, e bastante, pergunte a Rose. Eu tenho a obrigação de colocar um acento grave aqui? Mas eu posso colocar? Eu posso colocar. Aí reparem só. Por que eu posso colocar? Porque dentro dessa caixinha aqui, eu sei que minha preposição ela é facultativa ou ela é obrigatória? Minha preposição ela é obrigatória, porque está ligada ao verbo. Está ligada à regência verbal, que é quando você percebe como é que o verbo vai se relacionar com as estruturas da sequência. Então, você tem um verbo que vai solicitar uma preposição. Quando este verbo solicita uma preposição, ele está solicitando o quê? 50% para a ocorrência de crase. Você tem que batalhar pelos outros 50%. E aí, aqui, gente, Rose é uma estrutura que vai obrigatoriamente ser acompanhada por um A?
Não. Mas o pessoal do sul do país, quando tem intimidade com um determinado sujeito, um determinado elemento, chama este elemento com acompanhamento do A que determina. Porque existem várias roses, não existem? Mas não existem? Aí você quer falar sobre uma rose especial. Aí você diz, olha, a Rose chegou. Na novela, nas novelas, eu nunca vi nenhuma Rose que tivesse uma posição social. Nunca. Era só arrasada com isso. Mas isso é preconceito linguístico. É você pegar um termo e dizer que esse termo, que esse nome aqui, ele só pode estar em um determinado extrato social. É sério. Uma amiga, eu tenho uma amiga chamada Sandra. Aí eu dizia para ela, ó, eu nunca vi uma Rose na novela Advogada. Nunca vi uma Rose na novela Advogada. E toda Sandra na novela é danada. Só pra gente não chamar de outro nome. Por quê? Mas porque está no imaginário coletivo. É um preconceito, entendeu? Aí quando você quer dar uma certa intimidade, isso aqui, inclusive, em atendimento, quando o pessoal, as empresas de cobrança são empresas de cobrança, ou cobrança não, cobrança eles apresentam de uma maneira mais formal. Mas quando eles querem vender o cartão de crédito para você, eles ligam, a Rose está aí? Mas por que a Rose? Para denotar uma intimidade. Então, quando você coloca um artigo antes de um substantivo próprio, você está denotando intimidade. Você está especificando, mas é. Mas porque não é de nosso hábito. Ela podia estar falando a Dicla. Ou a Dicla chegou, a Dica está aí. Mas é porque ela quer especificar. Só que o que acontece? Opa! O que acontece? O que acontece? Você acaba transferindo isso para todo e qualquer discurso, dando uma ideia de que existe intimidade com todo mundo. E não há intimidade com todo mundo. Por isso que eu falei, nas cobranças, eles já tentam evitar. Porque o nosso cérebro já está condicionado a sentir esse tipo de relacionamento. Carioca adora colocar um artigo, porque carioca tem uma ideia de que é íntimo de todo mundo. É o jeito do carioca da capital. Sim, que já não faz com artigo. O carioca da capital já fala, brinca muito. Não é no Rio, capital, é em Niterói. Vocês vão fazer tudo. Tô com coisa. Vamos lá. Ó, repare só. Então você tem aqui a obrigação de acento grave? Não, mas você pode colocar. Colocando, não tem uma alteração tão grande de sentido, tá? É facultativo. Só que aqui, gente, ele não está falando sobre essas possibilidades de facultância, não. Não está. Mas só que ele faz o seguinte, lá no edital, ele coloca uma paradinha chamada de paralelismo e que está relacionado a esse ponto, tá? Relacionada, no caso. Oh, por que você está fazendo isso? O quê?
Ah, passar do tempo, esses eletrodos que tem aí vão entupindo com o óxido da sua. E quando a gente era pequeno que tinha Nintendo, a gente fazia assim no cartucho, não fazia. é melhor você fazer com aspirador. Você aspira. É, porque tem vezes, vocês já repararam que tem vezes que um fica desobediente? Aí leva um tempo, eu descobri que ele fica desobediente, e descobri há pouco tempo, por isso que eu sobrei, eu não sopro não. Eu descobri há pouco tempo, porque esse azul não estava funcionando. Eu falei assim, meu Deus, o que é? Aí eu fiz assim, dei uma sopradinha, funcionou, eu falei assim, sujeira. Mas tem lógica mesmo. Não vou mais fazer. Vamos lá. E olhe lá, viu? Pega a escovinha. Vou deixar ali na gavetinha escovinha de dente. Vamos lá. O que é paralelismo? É aquilo que está em paralelo. É o que é equivalente. Você tem um paralelismo, ou seja, uma equivalência tanto semântica quanto sintática e, por tabela, também morfológica. A morfológica vai funcionar da seguinte maneira. Emoções em relação. Em relação a. Foi um verbo que pediu um a? Relação é um substantivo. Então, esta regência não é uma regência verbal, é uma regência nominal. A palavra relação pede a preposição a, que equivale a 50%. O que vem posteriormente é o termo política, o termo miséria e o termo violência, belezinha? Ok, são esses termos que são termos femininos e, por isso, poderão ser precedidos por um artigo. Só que eu tenho a obrigação de sempre ter precedência de artigo? Não. Então, não é o fato de ser feminino que leva à condição de o artigo estar sempre aqui. O que leva à condição da presença ou ausência do artigo é o valor semântico que está sendo passado. Reparem, se eu digo que gosto do irmão de pai e da mãe, tem lógica? Eu gosto do irmão de pai e da mãe. Tem lógica? Não. Por que não tem lógica? Porque essas três estruturas aqui, elas estão colocadas em uma proposta de paralelismo. Nesta proposta de paralelismo, elas precisam ser equivalentes tanto semântica quanto sintática e morfológica. Este verbo gostar, ele precisa de uma preposição. A preposição ela só tem a obrigação de aparecer no primeiro. Mas ela tem que aparecer no primeiro. Você pode compartilhar uma preposição se o primeiro elemento com o qual os demais elementos estão se relacionando, se este primeiro elemento aqui apresenta a preposição. Beleza? Tanto que eu posso dizer que eu gosto de manga, maracujá e melancia. Eu preciso colocar, eu gosto de manga, de maracujá e de melancia? Não. Também. Se você quiser, foi um convite. Né? E que horas são? Já vai dar 3, né? Ai. Agora levanta e fica aqui parado. Calma, calma. Que eu ainda não falei sobre isso. Perceberam? Eu gosto de manga, maracujá e melancia. Eu não tenho a obrigação de colocar a preposição em todos. Beleza? Não tenho obrigação. Mas o artigo não é assim. Quando
as estruturas estão apresentadas em paralelismo, as estruturas que apresentam um artigo na primeira construção terão de apresentar na segunda e na última. Só fica esquisito aqui porque você perde a relação semântica estabelecida de que todos os elementos estarão determinados. Determinando um que esteja em paralelismo, você precisa determinar os demais. Deu para entender direitinho? Beleza? Então, eu tenho que colocar isso aqui, ó. No que diz respeito ao acento grave, gosto do irmão, do pai e da mãe. Olha aqui a ideia, a lógica já muda. Por quê? Porque você está estabelecendo o devido paralelismo necessário à compreensão daquela frase. Deu para entender direitinho? Aí, reparem só. Eu encontro o termo relação que pede uma preposição. Como eu encontro o acento grave aqui, significa dizer que aqui existe uma preposição mais um artigo. 50 mais 50, 100. Aqui eu poderia retirar o acento grave desse aqui. Vou até apagar. Eu pego aqui, olha, Lígia, relação, e eu sei que o termo relação pede um a, que é o quê? Uma preposição que equivale a 50%. Beleza? Prestem atenção aqui nesse momento, ó. 50%. Se eu tenho esse acento grave no primeiro elemento, significa dizer que aqui dentro existe um a, que é a preposição, mais um a, que é o artigo. Aí a minha pergunta foi: eu posso retirar este acento grave aqui e este aqui? Posso ou não posso retirar? A cara de Paula. Nívia, por que a gente pode tirar? O que você acha? Eu posso tirar, porque significa dizer que aqui eu só tenho um artigo. Porque o que eu falei sobre a preposição? A preposição ela pode ser compartilhada, mas o artigo ele não pode ser compartilhado. Se eu não puser o acento grave, significa dizer que eu estou tirando a preposição. Deu para entender direitinho? Beleza? Se fosse a estrutura a partir da política, ó, fica horrível, mas pode fazer isso, viu? A partir da política, a miséria ou a violência. Porque a preposição ela pode aparecer somente no primeiro elemento e ser compartilhada para os demais. Só que o artigo, ele não pode. Aí ele está falando aqui, ele está afirmando nessa alternativa B, não, que você consegue fazer isso sem. Só que qual é o lance? Essa alternativa, ela é feita para as pessoas que já ouviram falar sobre o paralelismo. Porque ele coloca algo ligado à sequência, à listagem. Então, as pessoas que estudaram paralelismo, mas não entenderam tão bem paralelismo, essas pessoas vão achar que essa questão está relacionada a paralelismo. E não está. Porque ele está dizendo que esse acento grave, ele é facultativo. Ele é facultativo? Não. Ele é obrigatório aqui, mas é facultativo aqui e aqui. Mas ele vai ser obrigatório no primeiro. Só no primeiro que ele é obrigatório. Por quê? Porque só no primeiro que eu tenho que mostrar que existe uma preposição mais um artigo. Deu para entender direitinho? O lance dessa alternativa é: se você não sabe paralelismo, você não marca. Pode errar uma outra, mas você não vai marcar porque você consegue reconhecer que não é facultativo. Se você ouviu falar sobre o paralelismo, você marca, porque você acha que ele está tratando do paralelismo. Então, nesse momento, você vai se dar bem para não marcar, ou porque você não sabe, ou porque você sabe realmente.
Porque quando você sabe mais ou menos, você tem a tendência de achar que isso aí está tratando de paralelismo. Exatamente. A Andrea, por exemplo, que já estava estudando paralelismo, a primeira coisa que ela pensou foi no paralelismo. Porque quando se lê paralelismo, se fala sobre questão de sequência, questão de listagem. Gabarito foi justamente a letra A. Mas nós vamos verificar por que a letra A, tá? Ela diz respeito a... Ou a letra C, perdão. O gabarito foi a letra C. Era para ver se vocês estavam atentas ao que eu estava falando, né? Diz respeito. O que diz respeito? Diz respeito. O que eu garanti aqui? 50% para a ocorrência de crase. Mas dizer que eu garanto 50% é dizer que eu estou garantindo 100%? Não. Diz respeito à relação entre um eu e um tu. Diz respeito a qualquer relação? Não, é uma relação determinada, definida. Por isso, a palavra relação pode ser acompanhada por um A, que é justamente um artigo. O que vai acontecer, gente boa? A mais A, fusão, acento grave. Belezinha? Olha aqui a afirmação, porque não é somente verificar se tem ou não tem acento, é verificar a justificativa que ele deu. E a justificativa é: o uso da crase se justifica porque o termo regente, de fato, é o termo que está solicitando, exige preposição a, e o termo regido, de fato, é aquele que está se relacionando, é um substantivo feminino que pode ser antecedido pelo artigo a. Tem dúvidas de que é essa aqui? Não. Esta alternativa mostra claramente a observação sobre a regra dos 100%. Diga, Dicla. Isso é uma preposição. Se, porque está... Exato. O a que está acompanhando o termo relação. Antes do termo relação. Aqui você tem o seguinte, ó, Dicla. A palavra respeito, mais um a que é justamente a preposição. Aí, nós encontramos uma outra estrutura, que é justamente a palavra relação. E a palavra relação, se você puser na posição de um sujeito, você pode dizer que a relação é boa. Não pode? Então, este termo feminino, ele pode ser antecedido por um artigo. No lugar de falar diz respeito à relação, você fala e escreve diz respeito à relação. Para economizar, somou. Isso aqui é mais. Então, você encontra 50% de uma preposição mais 50% de um artigo. Se não houver 50 mais 50, não pode haver 100. Você vai gostar, então, do que nós vamos ver na próxima aula. Visual. Diga. Como é mesmo o nome do... É um termo, é um sinal gráfico, mas tem um termo, uma terminologia específica. Ai, meu Deus, como é que... Eu estou olhando... André, você lembra da tabela de elementos fonéticos? Diacríticos. Não são os diacríticos? É um diacrítico. É um sinal. Porque na tabela dos símbolos fonéticos, só cabe um a 4, e você tem a representação de todos os sons e todos os fenômenos que você pode encontrar na fala humana. Então, você tem um momento aqui para as consoantes, com a separação das consoantes, aí tem um momento para
as reproduções possíveis de vogais, isso para línguas que não sejam tonais, porque as tonais, como o chinês e o japonês, elas têm uma apresentação diferente. E tem um momento aqui para os diacríticos, que são as representações gráficas que identificam fenômenos. Eles não vão identificar exatamente... eles não vão somente identificar nasalização, ou nasalização é fenômeno, né? Mas eles não vão somente identificar a tonicidade, eles identificam tonicidade, nasalização e fenômeno. E às vezes identificam pronúncia, como acontecia com o trema. Só que o trema no português ainda é utilizado? Não, mas em outras línguas ele é utilizado, porque identifica justamente outros fenômenos, entendeu? Aí o acento grave é um diacrítico. É diacrítico mesmo, né? Se eu não me engano, é diacrítico que a gente chama. Mas eu sei que é um acento uma representação gráfica que não é um fonema, só é identificação de pronúncia ou de fenômeno. Vamos lá. Já sabemos qual é o nosso gabarito. Nós temos que identificar justamente letra D para sabermos, né, para aprofundarmos um pouquinho mais da teoria. Em uma sensibilidade que possa dar sentido à felicidade, olha, esse acento grave está adequado? O que dá sentido a. Está dando sentido à felicidade. É um termo feminino que na posição de sujeito poderá vir precedido por artigo. Então, eu tenho um a preposição mais um artigo, gerando aqui a fusão. Belezinha? Vamos lá. O uso da crase se justifica pela regência do verbo possa, verdade? Não, se justifica pelo termo sentido. É uma regência nominal. Belezinha? Por isso que essa aqui não pode ser marcada. A frase está corretamente apresentada, mas ela não está devidamente justificada. Porque a frase está correta. Diga aí. Para economizar o processo. Inclusive, no francês, você não tem crase somente com A mais A. Você tem crase com outras vogais também. O acento grave no francês não é somente para identificar a fusão de crase, vamos assim dizer. Vamos aqui para a letra E. Em o que nos levaria a sermos éticos, poderia haver o emprego da crase antes do verbo sermos, já que, antes de verbos, o uso da crase é facultativo. Gente, é facultativo? Não. É completamente proibido, porque você não tem como encontrar os outros 50%. Belezinha? Pessoas, eu espero que vocês tenham compreendido bem esta questão sobre crase. Aprofundamos bastante. No sábado, na próxima aula, na aula de sábado, eu vou continuar a analisar esta prova. Quem quiser comparecer está, de fato, convidado. Beijos.